Hã? Marcos 13, 22. Marcos 13, 22. Marcos 13, 22. É os dias que nós estamos vivendo hoje. Os dias de hoje. Então nós lemos: porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, farão sinais, prodígios, para enganar, e se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, de antemão, vos tenho dito tudo. Esse tudo é tudo. Será que falta o Senhor nos falar mais alguma coisa? Eu creio que não, irmão. O livro se fechou. Deus disse para João: João, sela esses livros. O fim acabou. Tudo o que Jesus tinha a dizer, ele disse. Tudo que ele tinha que falar, ele falou. Não deixou nada a se perder. Eu que tenho que hoje em dia ter o cuidado, o zelo, o capricho de observar, guardar as palavras que foram ditas por Jesus. Os dias em que vivemos atualmente, às vezes pessoas se espantam. Meu Deus do céu, olha que coisa está acontecendo, que absurdo, que coisa terrível. Deus tenha misericórdia, isso não pode acontecer, irmãos. Estamos vivendo o final. Estamos vivendo os últimos dias. A falta de fé, a falta de compreensão, o afeto, o carinho, a incredulidade, a murmuração, o relaxo, a desobediência, a rebeldia, a falta de temor. Não há mais santidade, não há mais fé. Mas bem-aventurado os remanescentes, os que ainda aguardam, procuram, ainda têm prazer, ainda têm alegria na alma, ainda entroniza o céu como sua morada, que o seu coração ainda arde, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Será que os nossos corações não se ardiam quando ele falava conosco? A palavra de Deus. É ele falando conosco. Digo a todos, vigiai. Porque ele pode vir pela meia-noite, pela manhã, pelo cair da madrugada. A hora em que nós não esperamos. A hora que ninguém. Mas isso, irmão, eu creio que o povo, até mesmo o crente, estão enfadados já de ouvir isso. Que tem que vigiar. É como o dono de uma casa, que ele guardaria a sua casa, para que o ladrão não viesse e não roubasse. Se nós soubesse o dia que o ladrão entraria na nossa casa para roubar, nós estava pronto, esperando o ladrão. Se o irmão Gilmar soubesse o dia que foram lá na casa dele roubar a gasolina,
o ladrão não ia roubar a gasolina do tanque da Brasília. Porque ele estava esperando. Meia-noite, esse camarada vai vir roubar a minha gasolina. Eu vou ficar esperando ele. Assim é a volta de Cristo, irmão. Nós vivemos despreocupados. Despreocupados. Trabalhamos, comemos, deitamos, acordamos, esperando um outro dia. Amanhã é sábado. Já deito eu preocupado. Meu Deus, só tem um ônibus de manhã cedo. E eu tenho que levantar porque senão vou perder o meu horário de serviço. Deito preocupado com as coisas dessa vida. E não dobro o meu joelho na beira da minha cama e diga: ora vem, Senhor Jesus. Uma coisa eu digo: o crente, estou falando de crente, que ainda tem sede de justiça, que ainda tem sede de salvação, que ainda ele anela o céu como sua morada. Irmãos, a alma dele chora. Ele não se conforma mais com esse mundo. Ele não se conforma mais com os prazeres desse mundo. Ele não tem mais prazer para as coisas do mundo. O prazer dele é o céu. O prazer dele é viver a palavra. Mas nós, irmão, estamos despercebidos. Foi o que Jesus disse. E naquele dia estarão muitos despercebidos. Aí Jesus continua. Naqueles dias, depois daquelas aflições, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu, as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão ver o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aí Jesus diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Aqui nós temos a árvore chamada tarumã. Aqui nós temos, por exemplo, a amendoeira. Aqui nós temos, por exemplo, a figueira. Nós olha para esses pés de árvore que eu estou falando para vocês. Às vezes você vai, mete o machado, pensando que está seca. Mas ela está verde. Porque suas folhas caem. E de repente você vê uma semana, 15 dias, um mês, seus brotos começam a nascer tudo de novo. E depois você olha para aquela árvore formada, bonita. Então Jesus pegou a figueira como exemplo da sua vinda. Todos nós sabemos que daqui mais uns 2 meses, 4 meses, se aproxima o verão. O verão está para chegar. Sabemos que é verão. Mas a volta de Jesus também se aproxima. Dia a dia, noite após noite, madrugada após madrugada. Esses dias eu estava lá no hotel, evangelizando os pessoal lá da FIT, e até eu relatei para eles da vinda de Jesus, que o próprio Jesus disse que os dias de hoje seriam como os dias de Noé, seriam como os dias de Sodoma e Gomorra. E um daqueles caras me disse: olha, está pior do que Sodoma e Gomorra.
Irmão, se está pior do que Sodoma e Gomorra os dias de hoje, o que eu espero da minha vida? O que eu tento buscar mais? Mas a nossa vida é uma espera. Nós somos como motor. Temos que se agilizar a cada dia. Não podemos também sentar, cruzar os braços, as pernas e esperar Jesus voltar. Então ele disse, estará 2 no campo. Estarão 2 no moinho. Estarão 2 numa cama. Se você estiver no telhado, não desça. Porque não vai dar tempo de buscar. Não há tempo, irmãos. Não há tempo. É não abrir e piscar de olho. Isso é uma espera nossa. Isso é para nós. Não é para os que estão aí fora. Como nós dissemos, para os pecadores, para os mundanos, não. Essa palavra é para nós, que estamos enquadrados dentro dessa palavra. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, que dissemos que somos crentes, que todos os dias, quarta, sexta, domingo, nós estamos com a Bíblia, meditando na palavra do Senhor. É para nós. Por isso ele diz lá no finalzinho, e digo para todos, vigiai. Naquele dia, e ora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Aí ele diz no 33, olhai primeiro, olhai, vigiai e orai. Porque não sabeis quando chegará o tempo. Primeira coisa, irmão, às vezes nós falamos errado. Orai e vigiai. Primeiro, vigiai. Primeiro vem a vigilância. Em segundo, primeiro olhai. Primeiro, olhai. Segundo, vigiai. Em terceiro, orai. Aí eu não olho, não vigio e nem oro. Não olho, não vigio e nem oro. Ei! Preste atenção. Jesus falou tudo para nós. Esses 3 procedimentos é para nós. Se nós olhar para a vida de Daniel, 3 vezes ao dia, a Bíblia diz que Daniel orava. Entrava no seu quarto, abria a sua janela, voltada para Jerusalém. E lá ele fazia 2 intercessões a Deus. Eu posso até fazer uma pergunta. Quantas vezes, nesse dia de hoje, nós se curvamos e oramos? Você pode afirmar isso? Eu vou dizer, eu orei somente de manhã. E assim mesmo fiz a oração do Pai Nosso. E lá no serviço, medito na palavra de Deus. Orei quando cheguei aqui na igreja. Nem 10 minutos. Não quero saber se você orou ou deixou de orar. Isso é um dever nosso. Orar. Crente tem que orar. Crente tem que buscar. Não é por aí?
É a realidade. Se eu não faço nenhum desses 3 procedimentos, será que eu estou pronto, preparado para a volta de Cristo? Meu Senhor. Quem tem ouvido? Aí ele diz: é como se um homem partindo para fora da terra deixasse sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse o porteiro que vigiasse. Ele saiu e deu a cada um a uma obra e pediu para que o porteiro vigiasse. Eu coloco isso para mim. Este dono é Jesus. Ele deixou essa vida terrena e foi para o Pai. Mas ele deixou o porteiro, o Espírito Santo, aquele que intercede por nós, aquele que nos sonda, aquele que nos vê, aquele que todo dia ele diz que está ao nosso lado, para que nós não viemos entristecê-la e nem aborrecer. Aí diz: e a obra? Diz mais uma vez: vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se é tarde, presta atenção, se é tarde, se é meia-noite, se é o cantar do galo, ou se pela manhã. Aí ele diz: para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Para que não vos ache dormindo. À tarde é momento de oração. Olha como o Espírito Santo revela. À tarde é momento de oração. À meia-noite também é um bom momento de se orar. Ao cantar do galo, que se refere 3 horas da manhã, é um bom horário para se orar. Pela manhã é pedir orientação. Senhor, toma o meu caminho. Dirige o meu dia. É mais um momento, então ele diz: para que não vos pegue dormindo. Olha, irmãos, agora imagine, eu não faço esses 3 requisitos aqui. Não olho, não vigio e não oro. Aí se Jesus vier pela meia-noite, às vezes eu não oro na meia-noite, mas vou dormir 1 hora, 2 horas da madrugada. Quantos, pela madrugada, não sei se ainda tem aquela sessão, o corujão. Mas o que o Pai nos diz é o versículo 13, 12, 13 e 22. Se levantarão os falsos cristos, falsos profetas, farão sinais, prodígios, para que se engane, se for possível, até os escolhidos. Nós paramos aqui, irmãos. Discernir o caráter da pessoa. Ela tem uma vida de oração, perseverante, e manifesta uma devoção sincera e pura.
Uma devoção sincera e pura a Deus. Quando fala em sinceridade, uma devoção sincera e pura para Deus, aquele versículo que inclui na Bíblia, que diz aonde tem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está em espírito e em verdade. Irmãos, isso é para que nós esteja realmente num culto como esse hoje. Todos os cultos. Nós se apresentar a Deus em plena verdade. Com um coração puro mesmo, diante de Deus. Lançar a Deus. Se derreter a Deus. Glória a Deus. Os irmãos lembram do Festividade da Mocidade, lá em Romanos, que o irmão leu? Apresentai a Ele o vosso culto santo, puro e agradável a Deus. Deus tem que se agradar, irmão, da nossa adoração. Deus tem que se agradar daquilo que eu entrego a Ele. Aqueles 2 irmãos, Abel e Caim, ia lá, ó, pegava do melhor que tinha, com carinho, com amor, matava, olha, colocava lá em sacrifício a Deus. Talvez o outro não é Bíblia. Ia lá na roça, arrancava aquelas mandioca, batata já aguada, jogava lá de qualquer jeito. Aí o fogo do céu descia, consumia o holocausto. O outro, talvez, os passarinhos ficavam beliscando. O que entrou no coração daquele irmão? A inveja. Se indignou. Porque Deus recebia o sacrifício do seu irmão. E o dele não. Matou o irmão. Porque entramos nessa estudo. Se apresentar a Deus aqui, irmão. Olha, uma devoção sincera. Uma devoção pura a Deus. Manifesta o fruto do Espírito Santo. Amar os pecadores. Olha, detestar o mal. Amar a justiça. Amar a justiça. Fala contra o pecado. Discernir os motivos das pessoas. Aí diz agora, o líder cristão verdadeiro procura fazer 4 coisas. Quais são essas 4 coisas? Primeiro, honrar a Cristo. Viu, Gilmara? Você como líder, primeira coisa que você tem que fazer, honrar a Cristo. Viu, Fabiana? Irmão Gilmar, irmão Antônio, irmã Sueli, Felipe. Honrar. Dar a Ele honra. Primeira coisa que um líder tem que fazer, honrar a Deus. Honrar a Cristo. Às vezes nós queremos a honra para nós. Queremos a glória para nós. Eu posso, eu faço, não tem melhor do que eu. Se eu não tiver, o negócio não vai para frente. A honra é dele. A glória é dele. Se ele não for em nós, nós não somos nada. Se ele não for na nossa vida, somos nada. Nada. Somos pó, cinza, farrapo. Segunda, conduzir a igreja à santificação. Conduzir a igreja à santificação. Terceiro,
salvar os perdidos. Quarto, proclamar e defender o Evangelho de Cristo e dos seus apóstolos. Defender o Evangelho de Cristo e dos seus apóstolos. Aí tem crente que tem vergonha de dizer que ele é crente. Aí que Jesus, mais uma vez, fala para todos: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também envergonharei dele naquele dia diante dos meus anjos. Defendeu o Evangelho. Por isso que Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação dos homens. E eu tenho vergonha de ser crente. Ou eu me esquivo. Tomara que ninguém me vê e me dê a paz do Senhor para dizer que eu não sou crente. Observar, irmãos, os frutos da vida da mensagem da pessoa. Observar os frutos da vida da mensagem da pessoa. Os frutos dos falsos pregadores. Comumente se consiste em seguidores que não obedecem toda a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus é o primeiro grau para você ser abençoado na vida, para você ser próspero espiritualmente. Obedecer a palavra. Eu sempre digo, irmão, não adianta nada eu cantar bonito, pregar bem, olha, andar no string e não obedecer. Um certo rei chamado Saul ele ouviu uma ordem para que ele matasse, exterminasse e não trouxesse nada. Ele ouviu, como nós hoje estamos ouvindo, que nós temos que vigiar, porque não sabemos nem que hora e nem que dia o Filho do Homem há de voltar. Glória a Deus. Verdade. Ele foi, exterminou, ganhou a peleja, mas se tornou como um herói desobediente. E a voz de Deus ecoou através do profeta Samuel. É melhor você obedecer do que você sacrificar. Olhamos por exemplo de Jesus. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Obedecer não é comigo. Não tenho nada que está dando satisfação para ninguém. Eu sou dono da minha vida. Eu faço o que eu quero. Ando do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Ninguém tem nada com isso. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Perto está o dia do Senhor tratar com cada um de nós. Perto está o dia. Aleluia. Aí nós vemos discernir até que ponto a pessoa se baseia nas Escrituras. Até que ponto a pessoa se baseia na Escritura. Será que Deus escreveu isso para ficar criando poeira? Para ficar engavetado?
Será que os apóstolos perderam tempo? Como Paulo diz nas suas palavras, olha, eu escrevo com meus punhos. Passei noites, sofri naufrágios, passei fome, perseguição, fui afligido, chicoteado. Mas em todas essas coisas, eu sou mais que vencedor. Glória a Deus. De prova nai, de baixune canta. Glória a Deus. Aleluia. Será que isso aqui foi escrito para ser guarda-pó de poeira? Não. Nós temos uma receita lá em Josué. Nós temos uma receita lá no Salmo 1. Medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo nela está escrito. Aí então prosperarei o teu caminho, te abençoarei com as bênçãos do céu. Por que eu me torno rebelde? Por que às vezes me torno desobediente? Porque às vezes eu me acho o dono da razão. Porque às vezes eu não compreendo o meu pastor, o meu dirigente, o meu líder. Porque eu não tenho tempo para observar tudo quanto Jesus mandou. Tudo quanto Ele nos ordenou. Os dias passam pelos vãos dos meus dedos. Não tenho mais tempo para Deus. Não tenho mais tempo para minhas meditações. Não consigo mais entrar na minha escrivania e tirar um tempo para Deus. Me torno como? Nécio. Crente sem juízo. Qual a palavra de Deus diz? Que nós temos a mente de Cristo. Mas para ter a mente de Cristo, irmão, eu não posso viver no meu eu. Não posso viver mais em mim. Foi o que Paulo disse. Eu não vivo mais em mim. Mas Cristo vive em mim. As coisas velhas passaram, irmão. Passaram. E tudo se faz novo. Viver em novidade de vida. Glória a Deus. Em novidade. Basear nas Escrituras. Basear. Este é um ponto fundamental. Ela crê, ensina que os escritos originais do Antigo Testamento e do Novo Testamento são plenamente inspirados por Deus e que devemos observar todos os seus ensinos. Observar os ensinos. A Bíblia foi inspirada por Deus. Mas eu não quero isso para mim, irmão. Ai, me dá uma preguiça de ler a Bíblia. Ah, quarta-feira o irmão lê lá. Tá bom. Digo a todos. É o dever só do pastor? É o dever só do presbítero? É o dever só do diácono? É o dever só das irmãs do cerco de oração? Não. Eu acho no livro de Neemias ou Esdras, desde as 6 da manhã até o se pôr da tarde, o povo em pé,
instruções da palavra de Deus. Hoje em dia. Irmão, vamos se pôr de pé. Para cantar um corinho. Parece que... ouvindo a instrução da palavra de Deus. Aquele pastor Josué Orion, ele disse, ele fala num dos seus testemunhos, um lugar aí, não sei onde que é, o pessoal fazia em fila, para ler um salmo, um versículo da Bíblia. Que vergonha, irmão, para nós. Que vergonha. Temos Bíblia. Tem gente que nem Bíblia traz para a igreja, já deixa aqui na igreja mesmo. Nem a Bíblia ele leva mais para casa, ele já deixa na igreja. Cadê o compromisso da leitura da palavra de Deus? Como você vai ser sábio num mundo turbado como hoje nós vivemos? Que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. É verdade, meu Deus. O mundo age de malícia. A palavra de Deus, ela é trazida para nós como espada. A palavra de Deus lá em Efésios, quando diz das armaduras de Deus, está dizendo, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a tua arma, Gisele. É a tua arma. É a palavra de Deus. É a tua arma, irmão. É a palavra de Deus. É a tua arma, Mateus. É a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, santo é o seu nome. Quando o diabo apresentou diante de Jesus, que ele disse, olha, pega essa pedra, transforma em pão e come. O que Jesus disse para ele? O que Jesus disse? O que Jesus falou? O que Jesus falou, Samuel? O que Jesus falou, Mateus? Nem só do pão viverá o homem, mas da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Deus tremendo, aleluia. Como você vai sair para a guerra sem a espada nas suas mãos? Como você vai entrar no campo adversário do diabo sem conduzir espada na mão? Vai ser como Urias. Não era homem de guerra. Não estava instruído para a guerra. Mas o rei disse, coloca ele na linha de frente. Porque o primeiro ataque que tiver, vela preta. Mas se você conduz a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Satanás não te põe para correr. Porque você fere ele com a espada, que é a palavra de Deus. Louvado é o seu nome, Jesus. E nós precisamos disso hoje. Matar esse verme. Matar essa praga da preguiça. Matar essa inimiga que está consumindo a vida dos crentes. Irmão, um prato de feijão com arroz é gostoso, bem temperadinho. Um bife encebolado. Ou um ovinho frito com a gema mal passada. É muito bom demais. Um peixinho frito. É muito bom demais.
Um frango molhado com macarrão é muito bom demais. Mas a tua alma tem fome. A tua alma não come feijão com arroz. A tua alma não come bife encebolado. A tua alma não come ovo frito. A tua alma precisa da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Tu és fiel, meu Deus. Aleluia. Da palavra de Deus. Tu és soberano, meu Pai. Da palavra. É da palavra. Tu és misericordioso. É da palavra. Aleluia. Tu és tremendo, meu Deus. Aleluia, Jesus. Tu és fiel. Aleluia, Jesus. Deus, maravilha. Então nós vemos, irmãos, observar todos os seus ensinos. Vamos abrir a Bíblia um pouquinho aí. Segundo João 9 e 11. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Segundo João Nove? e 11. Epístola. Epístola. Evangelho, João não tem segundo, é Evangelho. Epístola. Segunda epístola de João. Cartas. Segunda João? 9 e 11. Não tem? Não? Segunda João Batista? É? Não tem? Não? Não é o Evangelho de João? Segundo João não tem 9 e 11? Não. Essa Bíblia de vocês está faltando página. Diz: todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tanto o Pai como o Filho. Se alguém não vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. O 12 diz: tendo muito que escrever-vos, mas não quis fazê-lo com papel e tinta. Mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Sauda-te os teus filhos de tua irmã, a eleita. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, perseverar na doutrina de Deus. Aquele que tem a doutrina tem o Pai e o Filho. Aquele que não guarda a doutrina não tem o Pai e nem o Filho. Irmão, olha, eu vejo tanta gente dando cabeçada errada. Tanta gente, irmão, dizendo que é crente. A Bíblia me dá o direito de julgar, segundo as coordenadas corretas e certas. Oh, glória a Deus. O que é doutrina? O que é doutrina? Para muitos, doutrina, mulher não pode usar calça.
O homem não pode usar paletó cortado aqui atrás. Mulher não pode andar de bicicleta. Nem usar roupa vermelha. O homem não pode usar bigode. Doutrina dos apóstolos. Para que a doutrina? Vigiai. Orai. Porque não sabeis nem que hora e nem que dia o Filho do Homem há de vir. Doutrina é observar a palavra de Deus. É andar conforme a Bíblia nos manda que temos que se andar. Seguir os exemplos dos apóstolos. Ter uma vida como condiz a palavra de Deus. Não adianta nada, irmãos. Eu ser o crente do reteté, mas não viver conforme a palavra de Deus. Não. A Bíblia de vocês está em falta, hein? Na minha está primeira e nova. É o que você falou, segundo João. E aqui tá... Epístola. Então, não tem. Segunda epístola de João. Uma da primeira e nova. 9 e 11. Tem primeira, segunda e terceira. 9 e 11, que capítulo 9? Capítulo. Capítulo 9? Não, versículo. Ah, tá. Versículo. Assim? Mas, 11. A segunda, já estou falando, a segunda, 9 e 11. Poxa. Segunda epístola de João, 9 e 11. dá para entender que é capítulo 9, versículo 11. Não, mas epístola. O grandão lá é Evangelho de João. Evangelho. Epístolas são cartas. Primeira carta, segunda carta, terceira carta. Mas não tem capítulo, tem só versículos. Tá? Não, mas a capítulo 1. Na primeira epístola tem Não, aqui não, é. Por epístola. Mas a primeira tem. É só versículo só aqui. Então, irmãos, ó. Finalmente, verifica a integridade da pessoa. Quanto ao dinheiro do Senhor. Esse aqui é para nós finalizar. Finalmente, verifica a integridade da pessoa quando o dinheiro do Senhor. Ela recusa grandes somas para si mesma. Administra todos os assuntos financeiros com integridade. Responsabilidade procura realizar a obra de Deus conforme os padrões. No Novo Testamento, para obreiros cristãos, 1 Timóteo, capítulo 3, 6, do 9 até o 10. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, 6, 9 e 10. Versículo 3? Capítulo 3, versículo 3, 6, 9 e 10. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Versículo 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Versículo 9. Isso. Guardando o ministério da fé em uma pura consciência. O 10. E também estes sejam primeiro provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Está vendo? Apesar de tudo que o crente fiel venha fazer avaliar a vida e o trabalho de tais pessoas. Aqui está nos opondo o direito de avaliar o trabalho de tais pessoas. Irmãos, o trabalho de Deus tem que ser feito. Como nós vamos avaliar? O crente fiel, ele tem o direito de avaliar o trabalho
de outros. Avaliar. Por que de 6 em 6 meses o pastor Eliseu faz mudança? Tira um dirigente de uma congregação, põe para outra, porque ele está avaliando o trabalho dos obreiros. Está avaliando. A Bíblia diz, lá em João, que o machado já está posto na raiz da árvore. Aquela que não dá fruto, corta e lança no fogo. A obra de Deus, até vou falar baixinho, é baseada como um time de futebol. Quando aquele time está perdendo, nunca ganha. O que o diretor faz? Ele tira aquele técnico, coloca outro, para ver se aquele clube evolui. Ele ganha, sabe, campeonato, troféu, aparece nos jornais. Assim somos nós, irmãos, para Deus. Somos nós para Deus. A obra de Deus tem que crescer. Eu tenho que pôr a mão no arado. Se parar, Deus conta conosco. E o que nós temos feito? O que temos feito? Se o Senhor mandasse descer um anjo assim, olha, vai lá no Cambucá e faz um cálculo de quantos estão trabalhando e quantos não estão trabalhando. Vim para a igreja é meu dever. Vim para o culto é o meu dever. Mas fazer a obra é um mandato de Deus. Vai e desfruto, para que os vossos frutos permaneçam. E eu serei contigo, diz o Senhor. Não deixará de haver falsos mestres nas igrejas. Não vai deixar de haver falsos mestres nas igrejas, os quais, com a ajuda de Satanás, ocultam-se até que Deus o desmascare e revela aquilo que realmente são. A máscara cai. Tem uma hora que a máscara cai. Porque a palavra de Deus diz que tudo está patente e nu diante dos olhos de Deus. Tudo. Até aquilo que está encoberto, irmão, para Deus, será descoberto. Se nós lermos o Salmo 139, nós vamos ver lá a onipotência de Deus. A onipotência de Deus. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Os falsos profetas, os falsos pastores, no momento que Deus desmascarar, a sua máscara cai. Aí diz, ai de quem vem o escândalo. Ai de quem vem o escândalo. Compromisso, mocidade. Compromisso, irmão Antônio. Compromisso com Deus, irmão Gilmar. Compromisso, irmã Sueli. Músicos, compromisso. Você que assumiu um cargo da parte de Deus para fazer a obra, procura fazer o melhor para Deus. Procura fazer com um coração sincero, com um coração puro. Se voltar para Deus. Se dedicar a Deus. Jeremias nos adverte. Maldito é o homem, ou a mulher,
que faz a obra de Deus. Relaxadamente. Relaxadamente. Palavra feia, né? Crente relaxado. Irmãos, apresentai-vos a Ele. Dai a Ele um culto santo, puro e agradável. Chegou o momento. Olha, de arregaçar as mangas. Fazer para Deus. Se encher de Deus. Aleluia. Parar de viver, irmão, um evangelho medíocre. Parar de viver uma vida de conformismos. A palavra de Deus diz para mim e para você. Lá em Apocalipse 3. Eis que sós morno e frio. Vomitar-me-ei da minha boca. Oxalá que queira ser quente. Deprovanai, debaixou, ne canta. Meu Deus. Os mornos, os frios, vomitar-me-ei da minha boca. Quando Jesus disse, eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Aquecer. Se aquecer. Se chegar a Deus. Buscar Deus. Entronizar Deus. Mergulha na Bíblia, irmão. Se você tem tempo, mergulha na Bíblia. Se você tem tempo para orar, ora. Se você tem tempo de consagrar, consagra. Se você tem tempo de fazer algo para Deus, faça enquanto há tempo. Faça enquanto é tempo. Lá em Apocalipse 22. Aquele que for limpo, aquele que for justo, Faça justiça. aquele que é puro, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória soberano. Vamos se pôr de pé. Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Tu és maravilhoso. Aquele que é santo, que se santifique mais ainda. Mais ainda. Aqui.